Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta, e atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E esses lhe passaram as vasilhas, e elas se enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, pedimos graça e favor do Senhor. Debaixo dessa palavra, Senhor, pedimos graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, não só aqueles que estão presencialmente aqui, mas também quem está online nos acompanhando. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa trazer uma revelação a cada um que aqui está, Senhor, individual, personalizada. Deus, nós queremos repreender todo principado, potestade, toda obra do inimigo que possa roubar a nossa atenção, e abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Nós damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ti, Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui mostra a situação de uma mulher viúva, que ela está passando um momento delicado, difícil, um momento financeiro, né, muito complicado, a ponto de colocar aqui: olha, os meus filhos, né, vão ser levados como escravos. E não só a situação dessa mulher aqui foi um tempo difícil, como nós, né, temos vivido um tempo difícil. Os dias não são bons, os dias são maus, né? Se você acompanhar aí, ou a gente acompanhando muitas às vezes o noticiário, você vê o aumento de desemprego, pessoas endividadas, famílias endividadas, cada vez mais as pessoas com problemas financeiros. E esse desespero dessa mulher aqui é o desespero muitas vezes de muitos de nós, ou de muitas famílias, né? Dívidas, perdas, muitas situações. E eu estava recentemente vendo aqui uma pesquisa, e essa pesquisa dizia o seguinte, né? Uma pesquisa do IBGE indicou que 50% dos divórcios do Brasil na última década foram motivados por questões financeiras. O estudo do SPC Brasil revelou que 46% dos casais brasileiros brigam por motivos financeiros. E uma pesquisa da Serasa diz assim: ela apontou que 52% dos divórcios têm origem em problemas financeiros. Então a gente percebe que muitas vezes ali temos, né, várias questões que envolvem o divórcio, mas a principal, ela começa com situação financeira. Alguém me perguntou esses dias e perguntou: pastor, não é o adultério o principal causador de divórcio hoje em dia? Eu disse: não, são problemas financeiros, né, com origem financeira, e as pesquisas mostram isso. E aqui o texto mostra que essa viúva, ela estava numa situação difícil, endividada, sem marido e com os filhos prestes a ser levados como escravos. Mas aqui a gente vê também Deus se manifestando de uma forma sobrenatural, trazendo uma provisão para a casa dela, para a família dela. Então eu olho aqui para esse texto e eu vejo o grande milagre que Deus fez na vida dessa mulher. E Deus é um Deus de milagres, amém? Ele não parou de fazer milagres, Ele continua fazendo milagres. O mesmo Deus que multiplicou o azeite é o mesmo Deus que vai trazer cura para você, é o mesmo Deus que vai trazer restituição, é
o mesmo Deus que vai trazer restauração, é o mesmo Deus que vai trazer provisão para suas dívidas, é o mesmo Deus que vai trazer prosperidade para você, é o mesmo Deus que vai sarar suas emoções, é o mesmo Deus que vai trazer uma libertação para você na área dos vícios, das drogas, é o mesmo Deus que vai te libertar dessa escravidão que você está vivendo. Nós temos um Deus de milagres, amém? E Ele não parou de fazer milagres, Ele continua fazendo milagres. E algo que nós percebemos aqui, que Deus fez um grande milagre. O milagre foi grande, foi extraordinário, mas Deus fez um milagre com o pouco que aquela mulher tinha, porque o pouco nas mãos de Deus torna muito quando ativamos a nossa fé. O pouco na mão de Deus, quando você ativa a sua fé, ele se torna muito. E esse é o retrato desse texto aqui. E para você que gosta, de um título para uma mensagem, o que eu quero conversar com vocês hoje é: o milagre começa com o que você tem. O milagre começa com aquilo que você possui. O milagre começa com aquilo que você tem em casa. Talvez você pode dizer: pastor, eu tenho tanta pouca coisa em casa, eu tenho muito pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você: já é o suficiente para Deus fazer o milagre. Pastor, eu não tenho nada. Não, você tem sim, você tem muito. Você tem uma vida, você tem uma saúde, você está podendo andar, respirar. Olha o que você tem para sair dessa situação. Então, precisamos entender que a provisão de Deus sempre será o suficiente quando obedecemos com fé às suas instruções, mesmo que tudo ao redor pareça vazio. Vemos aqui esse agir maravilhoso de Deus na vida dessa mulher. E como eu disse, o mesmo Deus que fez o milagre na vida dessa mulher é o mesmo Deus que quer fazer o milagre na minha vida e na sua vida. É o mesmo Deus que nós servimos, amém, queridos? E debaixo dessa história aqui inspiradora, eu quero extrair aqui algumas lições que nós aprendemos com ela. Tem muitas lições que esse texto aqui nos ensina, mas algumas delas aqui eu quero dividir com vocês para nós crescermos em fé também. Porque como eu disse, temos um Deus de provisão, temos um Deus que proverá o milagre sobre as nossas vidas, amém, queridos? Primeira coisa é: Deus cuida dos que o temem. Sabe, é importante você entender isso, que Deus vai cuidar daqueles que o temem. Essa mulher aqui, ela chega dizendo que o seu marido, aqui ela chega ao homem de Deus dizendo: o meu marido, o seu servo, temia ao Senhor. Olha só que ela aqui não chega apresentando ele como um bom homem, um bom marido, ou um bom pai, ou uma boa pessoa, um bom vizinho. Ela chega apresentando ele dizendo: o seu servo temia ao Senhor. Essa mulher aqui começa a apresentar um homem temente a Deus. Então, o Senhor cuida de todos o que o temem, até depois de recolhê-los. Até depois de recolher o homem, esse temor que ele tinha pelo Senhor trouxe aqui milagre para a casa dele, para a família dele. Então eu e você precisamos entender que se você teme ao Senhor, se você serve ao Senhor, se você coloca a sua vida diante de Deus, talvez você não vai ver todos os milagres na vida dos seus filhos, netos e bisnetos, mas pode ter certeza que o seu temor vai trazer provisão para essas vidas. O seu temor vai trazer milagre na sua casa também. Agora, olha só, a fidelidade do Senhor aqui, a palavra fala também que ela alcança até 1000 gerações dos que são fiéis a Ele. Deuteronômio 7:9 diz: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Sabe, o Senhor jamais desampara o justo e nem a sua descendência. É importante nós entendermos isso. O salmista faz essa declaração no Salmo 37, versículo 25. Ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus protege os nossos filhos, Deus protege a nossa casa, Deus protege a nossa família quando somos tementes ao Senhor. E o temor do Senhor é algo que eu preciso carregar para a minha vida, que todos nós precisamos carregar para a nossa vida, amém, queridos? Ele protege, a Bíblia fala, o salmista fala que o Senhor, Ele protege o justo, como a galinha protege seus pintinhos debaixo das suas asas, mas o ímpio, o que ele fala do ímpio? O ímpio será exterminado. Olha só, o salmista fala no Salmo 145, versículo 20: o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados.
A Bíblia fala isso, a palavra de Deus fala isso, que o justo, esse o Senhor vai proteger. Agora, os ímpios serão exterminados. Então, eu olho aqui para esse texto e eu vejo essa mulher aqui apresentando o seu marido ao profeta, ao homem de Deus, dizendo, né, aqui: olha, eu estou passando uma grande dificuldade, eu estou com dívidas, os meus filhos, eles vão ser levados aqui como escravos. E ela chega dizendo: o meu marido era um homem temente a Deus. Olha o poder que tem essa palavra. O meu marido era um homem temente a Deus. Eu quero abrir aqui parênteses aqui para fazer uma pergunta, em especial aos homens que estão aqui. Você que é homem, que é cabeça da sua casa, da sua família. Uma pergunta: se hoje você, por algum motivo, chegar a faltar, Deus te recolheu, ou você partiu, a sua mulher, ela teria a ousadia dessa mulher de apresentar você assim diante do homem de Deus, dizendo: o meu marido foi um homem de Deus, o meu marido era um homem que temia Deus? Eu vou deixar essa pergunta para você, meus queridos e amados irmãos, para você responder, porque é importante você pensar. Talvez até você pode dizer: não, mas eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, não, eu sou um cara legal, eu dou para ela o que ela me pede, né? Eu pago as contas de casa, legal, obrigação. A questão é: você é um homem temente a Deus? A sua família vê que você é um homem temente a Deus? A sua mulher, ela pode apresentar o seu currículo a Deus, dizendo: o meu marido era um homem temente a Deus? Porque o milagre aqui começa aqui, com o temor do Senhor. O milagre na vida dessa mulher começa aqui pelo temor que o seu marido tinha a Deus. Então, aqui é importante nós entender: o Senhor protege todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Ele nos ouve quando clamamos e nos livra das nossas aflições. Ele declara isso no Salmo 34:17, diz: clamem os justos, e o Senhor escuta e os livra de todas as suas angústias. Deus proverá milagres na sua vida, amém? O milagre começa dentro da sua casa. O milagre começa com o que você possui. O milagre começa com o que você tem na sua mão. O milagre começa com o pouco que você possui, mas é ali que começa o milagre. O clamor na hora da aflição revela uma fé que recorre a Deus. Quando reconhecemos a nossa insuficiência e buscamos a direção divina, Deus começa a agir. A situação dessa mulher, dessa viúva, era desesperadora. Pensa você como mulher, saber que você só tem um pouquinho de azeite ali, que você tem só aquilo, não tem comida, não tem dinheiro, não tem de onde emprestar, e os seus filhos vão ser levados como escravos. A situação era aqui realmente difícil, porque o marido era um dos discípulos dos profetas, mas ele havia morrido, e a dívida aqui ficou com os credores, e que vieram tomar os seus filhos, e isso fazia parte, o quê? Da lei. A lei permitia isso. Em Levítico 25:39, se você acompanhar lá, o texto fala isso, que quando existia uma dívida, os filhos eram tomados como escravos. Então o contexto dela aqui era de uma opressão econômica, né? Aqui de um momento difícil realmente que ela estava vivendo e passando. Não era só aqui uma crise momentânea, era realmente algo desesperador. E muitos hoje estão enfrentando crises e se sentem esquecidos por pessoas que talvez você já ajudou, por amigos que você já ajudou, por familiares que você já ajudou, e talvez você se sente esquecido por pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus ouve o clamor do justo, e Deus nunca ignora um coração que clama com sinceridade. Aqui, a busca pela ajuda certa dela, ela recorreu a quem? Ao profeta, a Eliseu, ao homem de Deus. Buscar a orientação de quem anda com Deus é sabedoria. Sabe, eu e você precisamos buscar primeiramente na fonte, em Deus, com Ele. Tempos a sós com Ele, precisamos buscar nele. Mas também Deus usa pessoas para nos abençoar. Então busque em Deus, mas busque também em pessoas que andam com Deus. Porque se você buscar isso com homens e mulheres que andam com Deus, isso é sabedoria. Busque seu líder de célula,
o seu discipulador, busque o seu pastor, busque alguém que é referência para você buscar bons conselhos. Abrindo parênteses aqui, talvez você está chegando agora e não está em uma célula ainda. Deixa eu incentivar você a procurar uma célula. Ao final da nossa reunião, os pastores, diáconos vão estar aqui e nós queremos receber você e acomodar você em uma das nossas células. Ali é o lugar de pastoreio, de cuidado, de comunhão. Pensa que muitas vezes você está vivendo uma luta sozinho, sendo que você podia dividir aquilo com um grupo de 5, de 6, de 10, de 15, de 30 ou até de 40, né? Que às vezes a gente tem células grandes. E quantos milagres nós temos aqui e ouvimos de pessoas dizendo: olha, eu estava com uma situação, mas a célula orou comigo, né? Os meus irmãos da célula oraram comigo e o milagre chegou, a bênção chegou, a vitória chegou, porque ela não estava sozinha. Ele não estava sozinho. Então procure, né, uma das nossas células, para você também entrar, né, nesse aprisco e também ser cuidado ali de uma forma mais próxima de pessoas. Amém, queridos? Então busque orientação com quem anda com Deus. Isto é sabedoria. Quando buscamos homens e mulheres de Deus, encontramos a direção certa e segura. A sabedoria começa quando escolhemos e ouvimos quem ouve a Deus. Então entenda isso. A primeira coisa aqui é o temor do Senhor. Essa mulher apresentou ao homem de Deus que o seu marido era um homem temente a Deus. Segunda coisa aqui que nós aprendemos, né, Deus usa o que você tem. Deus usou aqui para fazer o milagre o que essa mulher possuía em casa. Ele não mandou buscar fora, não mandou ela correr, não mandou ela fazer nada. O que você tem em casa. Sabe, o reconhecimento do pouco que você tem, é importante você entender isso. Talvez se você está dizendo: pastor, eu sou tão pequeno, eu sou tão pequeno perto dos grandes homens de Deus. Mas o pouco que você acredita que você tem, já é o suficiente para Deus fazer um grande milagre. Ah, pastor, eu tenho tão pouco, ou eu dou tão pouco, ou eu me sinto tão pequeno. Entenda que Deus é um Deus de milagres. E aqui Elias perguntou o que a viúva tinha em casa, e ela respondeu que não havia nada. Para você ver a situação de desespero dela: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Então aqui a gente aprende o quê? Deus faz milagre com aquilo que você possui. Deus faz milagre com aquilo que você tem. Quer mais alguns exemplos aqui? Quando Deus pergunta a Moisés: o que tem nas mãos? Moisés: o cajado. Eu já dei a você o que você precisa. Então precisamos entender isso. Elias e aquela viúva, aqui a palavra fala que ele chega para ela, para outra viúva que também estava passando um momento difícil, e ele diz assim: primeiro faz para mim e depois para você e seu filho. Sabe, aqui ele coloca, olha, primeiro Deus em primeiro lugar. Nós precisamos entender que Deus, ele usa aquilo que nós possuímos em mãos. Davi aqui possuía o que nas mãos? Uma funda. Sabe, foi oferecida a armadura de Saul para ele, foi oferecido ali uma armadura de um guerreiro, mas não era aquilo que ele precisava. Deus usou para fazer um milagre na vida de Davi e salvar um grande exército, e ele derrubar aquele gigante, uma funda. Então entenda isso, queridos, que talvez você está buscando, né? Não, mas se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro. Não, você já tem o que é preciso. Você já tem o que é preciso. Basta você descobrir e entregar isso. Basta você reconhecer isso, que o pouco que você tem é o suficiente para Deus fazer um grande milagre. Ele reconhece que tem pouco, mas não nega o que tem. Deus começa com o pouco que temos, e Ele quer que nós nos apresente a Ele, porque foi isso. Diga-me o que você tem em casa. Fé é confiar em Deus mesmo quando a matemática diz que não vai dar. Fé é confiar em Deus mesmo quando a matemática diz: não tem como, não vai chegar, é impossível. Olha só, tantos compromissos que eu tenho, tantas contas, tantas situações para resolver, e olha o número que eu tenho aqui, o valor que eu tenho, é muito pouco. Agora entenda que eu e você não devemos andar pela nossa vista, nós não devemos andar por aquilo que estamos vendo, porque a palavra 2 Coríntios 5:7 fala: porque nós andamos por fé e não porque vemos. Agora, se você colocar o olho na situação, é claro que vai dar ruim, é claro que você não vai ter fé, não vai ter esperança, porque nós não andamos por vista, andamos
por fé. Não é o quanto você tem, mas o quanto você entrega é que determina o milagre. Não é o quanto você possui, é o quanto você entrega. Se nós nos esforçarmos em tudo, Deus será conosco para nos abençoar. Se cumprirmos a condição de obedecer. Muitas vezes eu e você não temos dificuldade de ouvir Deus. A nossa dificuldade é obedecer. Todas as bênçãos do Senhor, a palavra fala que vão nos alcançar. Mas para nos alcançar, eu preciso obedecer. Olha só, Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Obediência. Quando você obedece, as bênçãos vêm sobre nós. Sabe, há uma condição para você ser abençoado: você precisa obedecer. Muitos de nós queremos ser abençoados, mas não somos obedientes. Não tememos ao Senhor e não somos obedientes à palavra dele. Você não vai encontrar um rebelde abençoado. Você não vai encontrar alguém que é rebelde abençoado, mas você vai encontrar alguém que obedece sendo abençoado. Deus, também aqui a palavra, melhor dizendo, Deus multiplica o pouco que temos quando confiamos nele. Aqui a palavra fala em João 6, 9, que o milagre dos 5 pães e os 2 peixes aconteceu por quê? Porque Jesus não ficou olhando a multiplicação, ele ficou olhando os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos estavam olhando aquilo dizendo: é muito pouco. Olha o que o texto fala, João 6, a partir do versículo 9: aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele colocou os olhos na situação, ele colocou os olhos no pouco. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Jesus não olhou a multiplicação, Jesus olhou o pouco. Por quê? O pouco na mão de Deus, ele faz muito. Ele não ficou olhando ali, Jesus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Está difícil essa situação. Que é o que muitas vezes eu e você fazemos. Então, entenda que o pouco na mão de Deus gera multiplicação. Deus não tem problema em trabalhar com o pouco. Nós sim. Eu e você temos dificuldade com o pouco. Deus não tem problema em trabalhar com o pouco. Eu e você estamos lá murmurando, reclamando pelo pouco, e Deus não. Você não vê Jesus reclamando: mas só 5 pães? Só 2 peixes? Não, ele simplesmente pergunta o que tem. E a Bíblia fala que ele: graças te dou, Senhor. O texto de Mateus fala que Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes. Sabe, querido, é importante você abençoar aquilo que você possui. É importante você agradecer aquilo que você tem. Talvez é pouco o que você possui, mas seja grato. Você sempre vai ver alguém grato feliz. Você vai ver sempre alguém grato, as coisas multiplicando. Mas você não vai ver multiplicação na vida de pessoas ingratas. Então, Deus trabalha com o que nós temos em mãos. O Senhor multiplica o que é entregue com fé. Deus, ele é especialista em multiplicar o que colocamos diante dele com obediência e confiança. O milagre acompanha o limite da fé. Quando o último vaso foi cheio, o azeite parou. 2 Reis 4:6 diz assim: quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha só, querido, e aqui tem algo importante para eu e você aprendermos. O texto diz que o azeite parou, não que ele acabou. Deus ainda tinha mais a fazer na vida dessa mulher. Deus ainda tinha mais azeite para ser derramado sobre a vida dela. Mas simplesmente não tinha mais vasilha vazia. Simplesmente ela havia parado ali de buscar vasilhas vazias. Então eu e você precisamos entender que o milagre de Deus aqui na vida dessa mulher ia continuar, porque tinha ainda coisas aqui, tinha óleo ainda para ser derramado. Porque a Bíblia não fala que o azeite acabou, apenas que parou porque acabaram as vasilhas. Então, olha só o que eu percebo com isso, que muitas vezes a nossa história é como a dessa mulher. Deus está querendo fazer um milagre na minha vida, na sua vida. Deus está ali pronto para derramar algo sobre nós. Estamos orando, buscando a Deus, está pronto para
para fazer o milagre. Mas aí simplesmente a gente, por não ver Deus, não se preparar ou não ouvir Deus, simplesmente abandonamos aquilo. Quando Deus está dizendo: olha, agora que eu ia fazer o milagre, você parou. Algo que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que o silêncio de Deus não quer dizer que é a ausência de Deus. Às vezes você está clamando, você está orando, está buscando, e Deus não tem respondido você. Deus não tem falado contigo. Isso não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Isso não quer dizer que Ele não está vendo o que você está vivendo ou passando. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Jesus estava no barco com os discípulos, dormindo, mas estava no barco. Em silêncio, mas estava no barco. Então o silêncio de Deus não quer dizer a ausência de Deus. O milagre aqui foi proporcional à fé e à obediência dela. Se tivesse mais vasos, o azeite viria muito mais azeite. Quantos de nós, muitas vezes, também somos como essa mulher, buscando um milagre? Deus quer fazer ainda muito mais, mas limitamos porque pegamos poucas vasilhas vazias. Nós estamos aqui, desde o ano passado, iniciamos o nosso quinto culto, né? Às 14h30, você tem mais uma opção de culto. Tínhamos já 4 e estávamos, orando. E o ano passado começamos o quinto culto às 14h30, no primeiro domingo do mês, por questões de equipe, voluntariado, enfim, questões de logística aí também é muito puxado para todos, para toda a equipe. Então pegamos só o primeiro domingo do mês, ali, que era o domingo de ceia, o domingo que mais enchia. Muitas vezes ficava muita gente em pé, muita gente voltava para casa porque não tinha lugar para estacionar, não tinha lugar nem para sentar. Então abrimos o culto das 2h30 e ficamos ali com esse culto por um tempo. E começamos a conversar no presbitério: olha, vamos ter que fazer isso todo domingo. Só que quando a gente olha e pensa todo domingo, e você não tem ideia como é puxado, mas glória a Deus por isso, porque é maravilhoso fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Deus te dá a instrução e condição para você fazer. Então nós começamos: não, vamos virar o ano, vamos começar com o quinto culto. Não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos jogar para março, vamos jogar para abril, empurrando para frente o quinto culto. Até que um dia eu cheguei aqui pela manhã e eu lembro que eu estava na hora do louvor aqui desse lado, estava orando a Deus e falando: Senhor, nós queremos ver vidas restauradas nessa casa. Eu quero ver muito mais pessoas se convertendo, conhecendo o Senhor. Comecei a orar ali, a clamar a Deus por ver pessoas sendo salvas, vidas, casamentos, famílias restauradas. Eu lembro que eu ouvi claramente do Espírito Santo: como eu vou fazer isso? As vasilhas já estão todas cheias, os cultos estão todos cheios. Aí na hora, falei, eu lembro que eu cutuquei alguém do lado e falei assim, acho que o Marcelo, alguém, falei: vamos começar o quinto culto. Ele: assim, vamos começar o quinto culto. Vamos só sentar, conversar com a nossa equipe e a partir do mês que vem vamos iniciar o quinto culto. Iniciamos, para a glória de Deus. Todos os cultos nossos estão cheios, inclusive esse das 14h30 já começou com um público muito bom. E nós queremos que vai encher também, porque queremos ganhar pessoas para Cristo. Amém? Temos uma missão, e de fazer discípulos. Há um chamado do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Mas se a gente simplesmente olhar e falar: a igreja está cheia, está bom, quer dizer que Deus não quer mais fazer milagre? Não, Ele quer fazer milagre, só que Ele vai parar porque não tem onde colocar as pessoas. Por isso estamos trabalhando, os campos, em breve vamos ter São José dos Pinhais, já temos um grupo grande ali se reunindo no hotel. Nós já começamos também Itapema, algumas reuniões, e outros campos na cidade de Curitiba e região metropolitana, porque queremos mais vasilhas vazias. Porque o dia que não tiver mais vasilhas vazias, vai parar. Então, sabe, querido, o milagre, ele é proporcional ao que você corresponde também da sua parte. Como que você quer um milagre se você não corresponde com Deus? Como que você quer um milagre se você não faz a sua parte que precisa ser feito? Então, aqui o milagre, ele é proporcional à fé e à nossa obediência. Se tiver mais vasos, tem mais azeite. Deus sempre supre segundo a nossa capacidade de crer e obedecer. Deus sempre vai suprir você, mas é conforme a sua capacidade de crer e obedecer. Porque se você não crer e não obedecer, como que Ele vai fazer algo em você ou através de você? O limite do milagre é o limite da nossa fé.
A bênção se transforma em resposta prática. Eliseu orientou ela: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o que sobrar. O milagre não foi só espiritual, ele revelou um problema financeiro da família. Deus cuida de cada área da nossa vida: área espiritual, área emocional, familiar, financeira, material. Deus é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? O mesmo Deus que multiplicou o azeite, o mesmo Deus que trouxe aquela provisão, é o mesmo Deus que vai trazer provisão sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu casamento, sobre sua saúde, sobre seu filho. É o mesmo Deus que vai continuar fazendo milagres. O Deus do azeite é o mesmo que resolve as dívidas, que sustenta a casa, que traz cura. O milagre virou um sustento contínuo. O azeite foi vendido e trouxe esperança para a família. O Deus que faz hoje, Ele usa como testemunho amanhã. Quem prova da provisão de Deus, nunca mais duvida do cuidado dEle. Quem prova do cuidado de Deus, da provisão dEle, nunca mais duvida dEle. A maior dívida que tínhamos, eu e você, tínhamos uma dívida, era o nosso pecado. O preço era uma morte eterna, mas Deus, em Cristo, pagou essa dívida com o seu sangue. Como aquela viúva foi livre da servidão dos filhos, da escravidão dos filhos, em Cristo somos livres da escravidão do pecado. O azeite não faltou. Aqui aponta para o Espírito Santo, que recebemos com abundância. Precisamos cada vez mais buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, ter um relacionamento com Ele, interagir com Ele. Amém, queridos? A obediência à palavra gera um milagre. O mover de Deus acontece quando obedecemos, mesmo quando não compreendemos tudo. O mover de Deus, sabe, querido, ele acontece quando você obedece, mesmo sem você compreender todo o cenário. A instrução divina é desafiadora aqui. Eliseu ordena que ela pegasse vasilhas, panelas emprestadas. Você pensa essa mulher sair pegando panelas vazias das vizinhas? Agora aqui é uma fé na prática. A instrução parece loucura, que muitas vezes quando Deus fala conosco, a instrução dele parece loucura, mas é aqui a chave do milagre. Muitas vezes Deus nos dá uma instrução e parece loucura, mas aquela loucura, aos nossos olhos, é a chave do milagre. Pensa essa mulher batendo na porta da casa das vizinhas: ei, me empresta suas panelas, as vazias. Ei, me empresta mais panela, me empresta mais vasilhas, me empresta mais isso. Não, aquele balde. Não, pode ser tudo que você tiver. Na outra casa e na outra casa. É uma loucura, sim, mas aquela loucura era o que Deus precisava para fazer o milagre. Deus sempre dá instruções antes de prover milagres. O milagre está escondido na obediência. Se essa mulher simplesmente ela fica questionando o homem de Deus, dizendo: mas como assim? Como? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Você não entendeu, homem de Deus, profeta? Eu sei que você é um homem de Deus, mas olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Não dá. Como que eu vou sair batendo, pegando vasilhas vazias, panela vazia? Aqui, isso é uma loucura. Vão rir de mim? Sabe, a fé se expressa em ação. A viúva fechou a porta e começou a encher os vasos. Faça o que Deus mandou, mesmo que pareça pequeno ou repetitivo. Faça o que Deus pediu para você, ainda que pareça pequeno ou repetitivo, ou ainda sem nexo àquilo, mas faça o que Deus pediu a você ou pede a você. A fé se torna visível quando colocamos a mão na botija e começamos a encher os vasos. Agora nós percebemos também algo aqui importante. Essa mulher provavelmente era uma boa pessoa, porque ela tinha bons vizinhos. Provavelmente a vizinhança gostava dela. E essa aqui é uma das características que nós cristãos precisamos ter. O cristão precisa se relacionar bem com a sociedade. Aqui o texto diz: então Eliseu diz: vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Sabe, queridos, essa mulher aqui, para ela pegar essas vasilhas vazias, ou essas panelas vazias, ela tinha que ter um bom relacionamento. E aqui a minha pergunta para você é: como você tem sido como vizinho? Como você tem sido como sociedade? Como você tem sido como pessoa? Você sabia que a Bíblia que o ímpio que trabalha com você lê é a sua vida? Sabe aquele homem, aquela mulher que não conhece Deus? Mas ele olha para você, aí vê você mentindo,
fazendo confusão, falando mal da chefia, falando mal dos companheiros de trabalho. E aí você, vamos na minha igreja final de semana, vamos, eu quero te apresentar a Deus. A pessoa olha e fala, esse Deus eu não quero. Deus de confusão, Deus de mentira, Deus de contenda, Deus que fala mal da liderança, que fala mal da empresa, fala palavrão no trabalho. E não importa o trabalho que você tenha. Um dia alguém justificou, pastor, você tem que entender onde eu trabalho. Palavrão lá é comum. Eu falei assim, pode ser comum para os outros, não para você. Faça algo diferente, seja alguém diferente, seja luz naquele lugar. Não use palavrão. Então, todos nós cristãos, sejam pastores, líderes, recém-convertidos, nós precisamos dar bom testemunho para os que vivem fora do Evangelho. 1 Timóteo 3,7 diz, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. O Senhor nos chama a sermos exemplos para essa sociedade cada vez mais perdida. 1 Tessalonicenses diz, tenha como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Não é à toa que Deus mandou que amássemos o próximo. Aqui, amar o próximo é um mandamento e é essencial para viver em sociedade. Se você não amar o próximo, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir viver numa sociedade. Marcos 12:31 diz ali, primeiro mandamento, amar o Senhor, e o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, e não há outro mandamento maior que este. Então, aqui, saiba também viver em sociedade, saiba viver em comunidade, se torne sal e luz naquele lugar, faça a diferença naquele lugar, que as pessoas possam conhecer você como um homem de Deus naquele lugar, como uma mulher de Deus naquele lugar. Ah, pastor, eu não sou pastor. Não precisa ser pastor para ser homem de Deus. Não precisa ser pastora para você ser uma mulher de Deus. Você sendo um cristão, você precisa ser um homem e uma mulher temente a Deus, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, você é uma inspiração neste lugar. Eu quero conhecer esse Deus que você serve, porque você é um exemplo, você é uma inspiração. Não estou falando que nós precisamos ser perfeitos, não vamos ser perfeitos, mas precisamos dar exemplo em todas as esferas da sociedade que nós estamos. Amém, queridos? Tempo com Deus. A preparação para o milagre exige tempo com Deus. Sabe, todos nós estamos clamando pelo milagre, mas você não tem tempo com Deus. Ah, pastor, mas você tem que entender, minha vida é corrida. Todos nós temos uma vida corrida. A palavra fala aqui que a viúva entrou na casa e fechou a porta. A intimidade precede o sobrenatural. O tempo que você está ali com Deus, o tempo que você está no seu devocional, na sua oração, aquele tempo que você está chorando, clamando a Deus, o tempo ali da tua intimidade, ela precede o sobrenatural, o milagre. Sabe, nem tudo é para os olhos daqueles que estão fora. Momentos a só com Deus geram milagres que os outros só verão depois. Momentos a só com Deus, naquele momento que você está orando, clamando a Deus, Deus está gerando milagre, Deus está movendo o sobrenatural. Ninguém está vendo, depois eles verão. Sabe, Deus opera no secreto, antes de revelar no público. E nós precisamos ter esse tempo particular com o Senhor. Ele fala aqui a instrução, depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Nosso momento a sós com Deus é importantíssimo. É impossível você ter uma caminhada cristã, uma vida em Deus, uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural, uma vida de portas abertas, uma vida de provisão, se você não tem tempo com Deus. Mateus 6,6 diz assim, mas a orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O pai que vê em secreto vai dar recompensa publicamente, mas a oração é no secreto, é no devocional, é naquele seu momento que só você e Deus, ninguém está vendo. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Desde o início Ele se relaciona pessoalmente com o homem. Ao entardecer Ele se encontrava com Adão e Eva. A palavra fala que todo final de tarde estava lá o Senhor
mantendo um relacionamento com Adão e Eva, conversando com eles, sabe? Ele deseja ter um relacionamento conosco, comigo, com você também, e nos convida a buscá-lo de todo o coração. Jeremias 29:13 diz: se vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Muitas vezes buscamos a Deus, mas não estamos com todo o coração. Muitas vezes estamos na nossa oração: Deus, eu preciso de um milagre, Deus faz esse milagre, Deus faz isso, faz aquilo outro, e Deus isso, Deus aquilo outro. Quando Deus vai responder, você já levantou e saiu. Aí Deus fala: mas eu quero falar com você. Você não me dá tempo, você não espera. Alguns falam: pastor, eu não sei orar. Se você não sabe orar, fica quietinho diante dele, desliga o celular, põe no silencioso, tira toda a distração, fica quietinho, só você e ele. Pastor, eu não sei orar. Começa orando 2 minutos, 5 minutos. Orar é falar com ele. Orar é conversar com ele. Ele vai falar com você, você vai falar com ele, ele vai falar com você. Esse tempo a sós é fundamental para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. 5 minutos, começa com 5 minutos. Depois você vai aumentando isso para 10. Você vai adaptando, ajustando o seu dia. A Bíblia fala que Jesus frequentemente se retirava para orar. Ele nos deu exemplo de intimidade com o Pai. Lucas 5,16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eliseu teve um tempo particular com Deus no quarto de uma família que o menino estava morto e voltou a viver. Sabe, ali, se você seguir o texto ainda um pouco à frente, há uma mulher que o filho morre e chama Eliseu. E aí ele chega lá e ele vai lá no quarto, ele ora, mas nada acontece. Diz assim, 2 Reis capítulo 4, versículo 32: quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Orou a Deus, mas o milagre não aconteceu. E aqui também mostra o que, queridos? Que muitas vezes o milagre não veio naquela hora, e nós desistimos muito fácil. Não desista fácil do seu milagre. Não chegou agora, tenta mais uma vez. Foi isso que o profeta fez. Orou, o menino não ressuscitou. Ele não parou, ele continuou orando. Ele foi lá de novo, deitou sobre ele, orou. Então o menino ressuscitou. Não deu na primeira, tenta de novo. Não deu certo agora, tenta mais uma vez. Pastor, mas já estou orando, ora um pouco mais. Eu já estou jejuando, jejua um pouco mais. Não é sempre na primeira que Deus vai fazer o milagre. Talvez não chegou na primeira, como aconteceu com a mulher aqui, de um milagre de multiplicar o azeite. Mas lá com a outra viúva, quando o filho morreu, na primeira vez não ressuscitou, o profeta orou de novo e ressuscitou. Então, entenda, Deus, Ele também nos dá mais do que pedimos. Deus nos concede muito além do que pedimos ou pensamos. O texto diz assim: e Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o que sobrar. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem reservado para nós coisas infinitamente superiores ao que podemos imaginar. 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, homem nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Somos convidados a provar da bondade do Senhor todos os dias. O salmista fala isso no Salmo 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele se refugia. Sabe, querido, nós precisamos entender que Deus está pronto para fazer milagres, mas precisa uma correspondência minha e sua para com Ele. Mateus 7, e eu aqui caminho para concluir, diz assim: peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Aí ele diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre a porta. E aí você talvez está naquela situação, você está batendo, se você não estiver batendo, a porta não vai abrir. Se você não buscar, você não vai encontrar. Então, aqui, querido, mostra algo importante que precisamos aprender. Deus é um Deus generoso e quer nos abençoar abundantemente, amém?
mas eu preciso interagir com Ele, porque Ele diz: peçam, Ele será dado, busquem e acharão, mas eu tenho que buscar para eu achar, batam e a porta será aberta, eu preciso bater. Nós estávamos essa semana, eu quero caminhar para a conclusão com isso, numa conversa nossa do presbitério, e a gente estava conversando ali, tendo um tempo de conversa, e nós entramos no assunto da graça, e começamos a falar sobre a graça. E em algum determinado momento eu usei para eles um exemplo que, durante a semana, o pastor Luciano estava aí, e nós estávamos tendo um tempo de discipulado e conversa, e eu contando para ele algo, e eu falei assim: Luciano, é graça e favor de Deus sobre a minha vida. Eu estava contando algo que havia acontecido, e aí quando eu falei para ele: olha, é graça e favor de Deus sobre a minha vida, aí ele olhou para mim e disse assim: e você acha que os outros também não têm graça e favor? Eu falei: não, eles têm também graça e favor sobre a vida deles. Ele falou: mas a diferença é como eles correspondem a isso. Era uma determinada situação. Sabe, queridos, é importante eu e você entender que você pode estar na mesma igreja, na mesma casa, na mesma célula, mesmo pastor, mesma palavra, mas um vai corresponder de uma forma e outra de outra. A graça está sobre todos. Agora, como você interage com ela, como você corresponde a ela, essa que faz total diferença. E era essa a nossa conversa. Inclusive, o pastor Rafael Barbosa pregou ontem sobre esse assunto. Parabéns para você. E ele usou uma frase ontem aqui no culto de jovens. Depois você pode acompanhar a palavra dele no nosso YouTube. Diz: a graça está acessível a todos, mas a resposta de cada um a ela determinará onde cada um irá chegar. A resposta que você dá a ela vai determinar aonde você vai chegar. No dia que nós estávamos conversando ali sobre isso aí é importante você entender, porque pessoas do mesmo nível, mesma casa, os mesmos filhos, mesmo pai, mesma igreja, mesmo pastor, mesmo líder de célula, pessoas iguais, fazendo as mesmas coisas, mas um tem um destaque melhor e o outro fica parado. Por quê? A um é melhor que o outro, a um tem mais graça que o outro. Não, a graça está sobre todos, mas a interação com ela, a resposta que eu dou sobre isso, cabe a mim. A graça está para todos, mas interagir com ela depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você. O milagre não depende de Deus. Deus está pronto para fazer o milagre. O milagre depende de mim. O milagre depende de você. O milagre depende de nós, da minha ação. Ele não apenas atende às nossas necessidades, mas também nos surpreende com sua generosidade, com sua graça abundante. Nós precisamos ter convicção que o Senhor está cuidando de nós, que Ele está cuidando de todas as coisas. Cultive uma relação íntima com Deus através da oração. O Senhor sempre tem o melhor reservado para todos nós que o amamos. Confie plenamente nele. Sabe, ela apenas tinha aqui uma botija de azeite, mas ela confiou em Deus. O que você tem? O que você tem em casa? O que você possui nas suas mãos? Se você confiar em Deus, como essa mulher confiou, você vai ver um milagre. O que parecia pequeno se tornou um grande milagre. Deus ainda multiplica, Deus ainda supre, Deus ainda responde o clamor de um coração aflito e quebrantado. Deus ainda é um Deus de milagres, e Ele quer fazer isso em você. Ele quer fazer isso na sua casa, na sua família. Ele quer fazer isso no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Ele quer fazer isso na sua profissão. Ele quer fazer milagres. Ele quer derramar das bênçãos dele sobre você. Ele quer trazer a provisão dele sobre você. Mas você precisa entregar o que você possui. Você precisa entregar o pouco que você tem a Ele. Você precisa confiar o pouco que você tem a Ele. Entregue seu pouco a Deus e prepare-se para você viver o milagre do muito. Pegue o pouco que você tem e entregue a Deus, e prepare para viver o milagre do muito sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra que Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer multiplicação para você também. Assim como foi com a vida dessa mulher, Deus fez um grande milagre. Ele também tem um grande milagre para fazer em você. Ele tem um grande milagre para fazer em você. Ele tem um grande milagre para fazer na sua casa, na sua família, na sua célula, e através de você também. Amém? Se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus.